As medidas provisórias são normas com força de lei editadas pelo presidente da República em situações de relevância e urgência. Apesar de produzir efeitos jurídicos imediatos, elas precisam da posterior aprovação do Legislativo para se converterem definitivamente em lei. No primeiro semestre de 2019, 39 medidas provisórias tramitaram no Congresso. Alguns parlamentares acham que deveria haver um limite de MPs editadas pelo presidente. A proposta de emenda constitucional que apresentamos faz uma limitação do número de medidas provisórias que o Executivo tem que editar por ano. E, além disso, estabelece o prazo mínimo de suas tramitações na Câmara e no Senado. Eu defendo que a medida provisória, ao ser apresentada, ela tem que ter a sua urgência e a sua relevância. E num país tão dinâmico, um mundo tão dinâmico, não dá para você dizer se é 5, se é 10 ou se é 15. O importante é fazer com que elas sejam analisadas o mais rápido possível sobre temas específicos. Esse cientista político explica que a medida provisória foi criada em 1988, inspirada na Constituição italiana, que é parlamentarista. Havia uma tendência de se instalar o parlamentarismo no Brasil, e a medida provisória seria uma maneira de dar mais poderes ao presidente. Com sua habilidade política, o presidente José Sarney conseguiu manter o presidencialismo, mas como o trabalho dos constituintes já estava feito, ficou também mantida a possibilidade de uso da MP. Paulo Kramer faz uma análise do uso desse instrumento no Brasil. É uma tentação na mão de qualquer presidente. Quer dizer, qual é a tentação? A tentação de contornar os longos trâmites exigidos pelo processo legislativo, vamos dizer assim, normal, para aprovação de projetos de lei, né? Recorrer à medida provisória. Então, muitas vezes, coisas que poderiam tranquilamente passar por projeto de lei, porque não tinha, afinal, tanta urgência assim, né? Então, esses critérios, às vezes, não são obedecidos. Das 39 MPs, 15 já perderam a validade e 2 vencem nos dias 23 e 24 de julho, durante o recesso parlamentar. No mês de junho, 2 MPs foram votadas às pressas pelos senadores porque chegaram ao Senado apenas um dia antes de perderem a validade. A situação gerou revolta nos parlamentares, o que ocasionou a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que assegurou ao Senado pelo menos 30 dias de prazo para analisar as MPs editadas pelo Poder Executivo. A gente muitas vezes tinha que carimbar apenas, né? E aqui não é o Senado não é casa carimbadora, né? Não, aqui é uma casa revisora. Então nós temos que analisar, modificar se for necessário, melhorar o texto. A Câmara terá 40 dias, a comissão especial mais ou menos igual, e sobrarão 30 dias para o Senado discutir e aprovar ou retificar. Das 39 medidas provisórias que tramitaram no primeiro semestre, 21 foram editadas pelo ex-presidente Temer e 18 pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Das editadas por Temer, 8 foram aprovadas, 11 perderam a eficácia por decurso do prazo de vigência, uma foi rejeitada e outra revogada porque foi substituída por outra MP. Entre as 18 do Bolsonaro, 3 delas foram aprovadas e se transformaram em lei, 4 já perderam a validade, 2 perderão a validade em julho durante um recesso e 9 continuam tramitando. Das 9 medidas provisórias que tramitam no Congresso, 8 ainda estão sendo discutidas nas comissões mistas. Depois de aprovadas, passam pela análise do plenário da Câmara dos Deputados e do Senado. Somente uma já está pronta para ser votada no plenário da Câmara, a MP 881 de 2019, que estabelece garantias para o livre mercado, prevê imunidade burocrática para startups e extingue o Fundo Soberano do Brasil.